PEC dos benefícios. O que é e de onde vem tanto alvoroço? Antes de tudo, uma PEC é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, uma proposta para modificar alguma lei na nossa Constituição Federal. Para não ser tão fácil mudar a Constituição, aprovar uma PEC requer 2 votações nas 2 casas no Congresso, 2 no Senado, 2 na Câmara. E ambas as votações exigem maioria qualificada, ou seja, dá um certo trabalhinho. O que essa PEC tá propondo? Aumentar o pagamento dos benefícios sociais por conta da alta da inflação e compensar trabalhadores que sofrem mais com a alta dos combustíveis, um dos principais vilões da inflação atual. Mas que benefícios são esses? Entre os principais, a gente tem aumentar o Auxílio Brasil e zerar a fila de famílias que estão aguardando para receber o benefício, aumentar o Auxílio Gás, criar um auxílio para caminhoneiros e taxistas e dar gratuidade para idosos no transporte público. O custo disso tudo, um pouco mais de 40 bilhões de reais. Então calma, se os alimentos e os combustíveis estão mais caros frente aos salários, se as famílias estão com dificuldade e se o governo está arrecadando bastante com a economia que está normalizando e os preços altos das commodities, por que tanto alvoroço? Porque a alta do dólar, a queda da bolsa, a expectativa dos juros no futuro subindo? Por um principal motivo: a piora do risco fiscal. O risco fiscal nada mais é do que um risco envolvido na transação de empréstimo de investidores para o governo. Ou seja, os agentes de mercado acham que o governo brasileiro é um bom pagador? O risco é menor. Do contrário, o risco é maior. Assim, quanto mais o governo gasta além do que ele arrecada, e sim endivida, maior a percepção desse risco. De quem? Dos agentes de mercado. Tipo, eu, você, os investidores domésticos, os investidores gringos, todo mundo que empresta dinheiro para o Brasil, para o governo e para ações, para outros títulos de empresa, qualquer tipo de empréstimo brasileiro. E quanto maior esse risco, mais descontados os ativos brasileiros, tipo a nossa moeda, as nossas ações ou os próprios títulos do governo. Imagina você emprestar dinheiro para um amigo que você sabe que não vai te pagar, você vai cobrar mais caro dele. Ou seja, você já precifica no quanto de juros você vai cobrar desse seu amigo, o risco dele não te pagar. Beleza, você quer tomar emprestado, mas já tá com dívida com todo mundo? Ok, eu te empresto, mas eu te cobro juros mais altos. Simples assim. Como a gente, Brasil, já tem uma dívida bastante alta em relação ao nosso PIB e em relação ao custo dessa dívida, lembra, gente, que o custo da dívida são os juros, e os juros estão bem altos hoje. A questão por trás dessa PEC é a seguinte: esses novos gastos, eles vão ser mesmo temporários só até o final desse ano? Ou eles vão se tornar permanentes? Porque se esse for o caso, significa que outros gastos vão ter que cair para poder caber dentro de quem? Do teto de gastos. Mas mais importante do que o teto de gastos em si é o que ele representa, pra gente não sair aumentando os gastos com uma arrecadação que hoje tá maior, mas amanhã deve voltar ao normal, porque tudo isso que eu falei, economia voltando, commodities em alta, isso é conjuntural. Quando isso reduzir, a gente não vai estar mais arrecadando tanto. E finalmente, gente, além da questão do gasto se tornar permanente, a nossa dívida ser insustentável no longo prazo, tem uma outra questão bem importante que trouxe ainda mais volatilidade relacionado a essa discussão em Brasília. É o fato de que ela alterou diversas leis constitucionais para poder ser aprovada. Isso porque a nossa Constituição não permite o aumento de certos gastos em ano eleitoral. Justamente para quê? Para não criar uma bola de neve fiscal para o próximo presidente e para evitar uma competição desequilibrada. Além disso, a gente tem regras fiscais que acabaram sendo dribladas, mudadas, especialmente o teto de gastos, porque todas essas despesas novas vão ficar fora do teto de gastos. Ou seja, sinalizou que se as regras não estão de acordo com o que a classe política está desejando, eles vão lá e mudam as regras. Isso gera imprevisibilidade sobre as regras do jogo. E a gente sabe que nos investimentos a pior coisa é a imprevisibilidade. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E aí sim, você faz o quê?
precifica nos ativos esse risco maior. E agora, gente, o que esperar? Depois de aprovada, essa PEC não vai mais colocar o desafio sobre o que mais pode entrar nessa mudança, porque enquanto ela está em tramitação, tem esse risco, né? Então, isso deve reduzir um pouquinho a volatilidade com a aprovação. Mas o risco fiscal, gente, ele vai seguir uma constante com a proximidade das nossas eleições. E o melhor caminho para o investidor nesse momento é cautela, diversificação e não tentar prever o futuro. Por isso, vai lá e leia os nossos conteúdos da Reconnect e aprenda a investir com bastante cautela, mas sempre buscando as oportunidades.